Deus para com seu povo é tão grande que desculpará o seu pecado. Ou seja, tenta plantar a ideia de que Deus é aqueles pai besta que acoberta os erros do filho, né? Que não pega, não tem um pulso firme contra o pecado. E que o amor de Deus vai cobrir todos os erros do seu povo. Eles são tão bonzinhos, eles estão ali tentando, né? Eles estão ali dentro da igreja, estão ali cantando, participando dos cultos. Eu vou relevar qualquer erro que eles tenham, qualquer deslize que eles cometam, eu vou relevar, eu vou passar por cima, fazer vista grossa, até porque eles são meu povo. Então Satanás engana muitos com essa teoria de que o amor de Deus ele é um amor cego, é um amor que encobre todos os seus pecados, embora você nem se arrependa, ele vai encobrir. Ele alega que, embora as ameaças da palavra de Deus tenham algum propósito em seu governo moral, elas não se cumprirão literalmente, de forma figurada, de forma simbólica, certo? Entretanto, em toda maneira de tratar suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da sua justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter e demonstrando que seu resultado certo é miséria e morte. Ou seja, cada pecador tem experimentado as consequências do pecado da maneira concernente ao que a pessoa fez. Então, tanto justos quanto ímpios, eles sofrem as consequências do erro. Tanto é que diz assim: nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Ou seja, um perdão que elimina o pecador das suas consequências. Não, nunca vai haver isso. Clássico exemplo de Davi e Batseba. Davi errou, Davi cometeu ali o adultério, mas ele sofreu as consequências. Deus perdoou ele totalmente, ele se compungiu, ele se ficou contrito, ele fez aquele jejum, se cobriu de pano de saco e cinzas, e Deus perdoou ele totalmente. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus só depois disso. Mas quais as consequências da vida dele? Por causa daquele erro que ele cometeu. O filho do adultério morreu, depois o filho mais velho abusou da irmã, depois o filho que era colado do irmão mais velho matou esse irmão mais velho e depois tentou tomar o trono do pai, certo? E aí, depois, outro filho dele também tentou tomar o lugar dele. Enfim, a casa de Davi foi amaldiçoada por causa daquele erro dele. Ou seja, Deus perdoa. Deus faz com que você tenha a sua conta limpa diante dele, que o seu pecado seja pagado, seja perdoado, e que diante de Deus você esteja em paz. Mas as consequências vêm. As consequências do pecado continuam vindo. A diferença é que quando você pede perdão e se arrepende, Deus ajuda você a superar essas consequências, superar esses erros. Tanto é que, diante de todas essas tragédias, Deus fez nascer Salomão, e foi Salomão que se tornou o homem mais sábio do mundo e construiu o templo de Jerusalém. Enfim, então, de cada tragédia, de cada conflito, Deus faz surgir a flor, Deus faz surgir o arco-íris, Deus faz surgir um milagre no meio do caos. Então, nunca houve e nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constitui o próprio fundamento do governo de Deus e encheria de espanto o universo dos seres não caídos. Ou seja, lembrando que o grande conflito ele é um conflito assistido por zilhões de outras criaturas do universo. Imagine que nós todos estamos no centro de uma arena, de um estádio universal. A sua vida está sendo decidida diante de milhões e bilhões de espectadores. É assim que funciona o grande conflito. Não é uma briga escondida, é uma coisa transmitida universalmente. A sua vida, a vida de cada pessoa está sendo assistida pelo universo. Então, se Deus perdoasse e eliminasse as consequências, deixasse você completamente ileso, um grande problema que poderia vir disso é que você não iria perceber o quanto aquilo que você fez foi errado. Eu pequei, não aconteceu nada, Deus me perdoou, vou pecar de novo. Então as consequências ajudam você a perceber o quão terrível foi aquele seu pecado. Mas a nossa motivação para pedir perdão, para se arrepender, não é pelas consequências, mas sim pelo próprio erro em si, certo? Então,
A suposta benevolência que rejeita a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Então, quando aqueles pais passam a mão na cabeça dos filhos, quando eles perdoam e não punem, não castigam, então os filhos acham que podem crescer fazendo o que querem. Então, essa é a realidade de muitas famílias hoje. Filhos que montam em cima dos pais porque não houve a correção necessária, não houve a punição necessária, não houve as consequências dos erros. Então Deus não é assim. Deus é um pai justo, Deus é um pai correto e Ele perdoa e ajuda a vencer as dificuldades que vêm depois. Benevolência é ser bondoso, é ser caridoso, é ser perdoador, é ser misericordioso. É a mesma coisa que misericórdia. Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram estabelecidas em favor da vida. Contudo, o pecado se intrometeu na ordem que Deus tinha estabelecido e o resultado foi a discórdia. Enquanto o pecado existir, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. O ser humano só pode ter esperança de se livrar dos terríveis resultados da transgressão pelo fato de o Redentor ter suportado em nosso favor a maldição do pecado. Então foi o que nós vimos durante a semana. O fato de Jesus ter se tornado maldição em nosso lugar fez com que a gente não experimentasse a totalidade da ira de Deus. Ele sofreu toda a ira de Deus em nosso lugar, para que nós, aceitando esse sacrifício, nós não experimentemos a ira de Deus no futuro, e sim a graça de Deus. Então, ao invés de morte, Ele nos dá vida. Ao invés de perdição, Ele nos dá salvação. Então, creia nesse Redentor, creia nesse Salvador, que só lhe dá coisas boas, que só lhe dá coisas maravilhosas. Um Redentor que lhe dá vida em abundância agora e a vida eterna no futuro para você curtir. Amém? Então agora vamos orar e vamos agradecer a Ele. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo adicional. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa e também nos ajuda a vencer as consequências dos nossos erros. Nos ajuda, Senhor, a trilhar a nossa vida cristã com intimidade contigo, para que o Senhor nos ajude a vencer cada pecado, cada erro, cada falha de caráter, para que um dia nos tornemos parecidos e iguais a Ti. Fica conosco, agora abençoe o estudo do livro, prepara-nos para o sábado, para a vigília manhã de noite. Em nome de Jesus. Amém.